Então, nós vamos dar continuidade à nossa programação de hoje, tá certo? Estamos aqui com a presença do compadre professor Sérgio Bezerra, graduado em Geografia pela UPE e pós-graduado no ensino de Filosofia pela IPB Farmat. Ele também é professor de Geografia do Estado de Pernambuco desde 2008, da ETE José Davi Gil Rodrigues, lá em Jaboatão, professor de Filosofia também pelo Estado de Pernambuco, de 2011 a 2019, de Geografia pela EducaPE, e é também escritor de fascículos didáticos de Geografia. Professor, eu poderia iniciar fazendo um questionamento? Deve. E os participantes também, né? Eu espero que vocês tenham feito uma pesquisa para interagir com o que o professor Sérgio Bezerra vai nos trazer. Tá certo, professor? É fato, que o processo de globalização tem exposto consequências, por assim dizer, dolorosas, né? Dolorosas para grande parte da população mundial. Sobretudo no que diz respeito aos aspectos socioeconômicos e implicadores de uma profunda desigualdade social. É fato também que esse modelo é irreversível, né? Não tem como mudar. Assim sendo, professor Sérgio, como seria possível erradicar, isso é algo utópico, ou minimizar essas desigualdades geradas por esse processo de globalização? Olha, a globalização, ela não tem como ser, vamos dizer assim, parada. A globalização é um processo que nós vamos ver durante a nossa conversa. Ela sempre existiu, mas com outras roupagens e outros nomes, né? E agora, a partir do século passado, né, ela se dinamizou de uma forma mais intensa. Então, ao meu entendimento, é um processo irreversível, né? Entretanto, o que nós temos que questionar nessa questão da globalização são os diferentes aspectos na qual ela atinge o mundo todo, né? Então, nós tivemos um exemplo bem interessante nessa semana passada, que foi a ida ao espaço do magnata, o bilionário da Amazon, Bezos, né? Então ele foi dar um voo de 15 minutos em órbita da Terra. E o mais interessante que eu achei é que ele, quando volta, que ele é entrevistado, ele solta duas palavras, duas frases fantásticas. Primeira, os jornalistas vão perguntar o que é que ele achou, e ele diz: foi bom. Foi bom. E a outra foi: obrigado aos meus funcionários e a vocês que consumiram, meus clientes, que pagaram essa viagem. Esse é um aspecto da globalização, né? Onde a economia de consumo, o ser social, que são todos nós que somos ferramentas, né, que alimentam o consumismo, que vivemos nessa roda econômica global, financiamos uma parcela minúscula da sociedade para sonhos impossíveis para a grande maioria da população mundial. Então, isso é um aspecto da globalização. A globalização é ao todo um mar? Não. Mas o que nós temos que questionar na questão da globalização é justamente, como você bem abordou, a questão das desigualdades. Nós vamos ver aqui alguns pensamentos de Milton Santos, quando eu for apresentar os slides,
A gente vai se refletir sobre isso. Mas nós temos que questionar como essa globalização ela atinge o mundo todo. Será que a globalização, os impactos da globalização nos países periféricos e em desenvolvimento, como o Brasil, é o mesmo impacto da globalização que ocorre na Europa? As consequências da globalização lá são os mesmos daqui? Então, esse é um questionamento que a gente tem que fazer. Não é? Penso que, para que nós possamos ter um mundo mais justo, e que a globalização, mesmo apresentando, porque a sua essência e a essência da relação social é a desigualdade, e não se espante quando eu digo isso, tá? Porque nós, seres humanos, somos diferentes uns dos outros, por mais que digam que somos iguais. As nossas relações sociais e econômicas são diferenciadas. Sempre vão existir no mundo ricos e pobres, né? E a questão é que nós temos que pensar sobre isso na globalização, é a diferença da distância abissal entre o rico e os pobres, principalmente nos países como o nosso. Essa é a relação, né? Então, nós temos que buscar um mundo globalizado mais humano, né? Onde o Bezos, que foi lá para o espaço, depois de uma viagem inimaginável para a grande maioria da população, 99,9% da população mundial, apenas diz que após essa experiência foi bom. Isso mostra o vazio que mesmo a globalização causa nas elites mais altas da sociedade, valorizadas por ela. Então, eu penso, professor, que a globalização ela não vai deixar de existir, vai se intensificar ainda mais, mas nós temos que pensar numa globalização mais humana, né? Que ela integre não só as comunicações, as finanças, a economia, mas também possa integrar o bem-estar e o acesso à riqueza, né? Então, esse é o meu pensamento, que pode ser, como o senhor bem falou, utópico, né? Mas fiquem à vontade. Olhem, geografia é interação. Estou vendo aqui que temos a sala com bastantes alunos, e eu ficaria muito feliz, né, se houvesse uma interação com os alunos, né, para que a gente pudesse construir mais e eu poder ajudá-los na questão de apresentar o valor da geografia na construção de uma redação, né? Então, esse é o intuito do nosso encontro de hoje, né? Então, é isso. Oi, Stephanie. Com licença, o senhor disse que a sociedade precisa ser um pouco mais humana, né, no caso? Uhum. Só que, assim, eu entendo essas características do humanismo, mas a sociedade é feita por seres humanos e, mesmo assim, há essas desigualdades, assim. Aí eu queria que o senhor explicasse um pouco mais essa sociedade humana, assim. Veja só, Stephanie, muito boa a sua pergunta. Nós somos raças humanas. Nossa raça é humana. Nós temos uma estrutura biológica humana. Nosso DNA é humano. Mas não quer dizer que nós, por sermos da espécie humana, vivemos do valor da humanidade, né? E nós, seres humanos, estamos evoluindo, talvez como espécie biológica, mas a gente tem muito ainda o que questionar das nossas relações morais e éticas, né? Vou trazer mais uma vez na questão do Bezos. É moral e ético um bilionário que tem dentro da sua riqueza o PIB, que é o Produto Interno Bruto de vários países da África,
como sua riqueza, então só o Bresos, sozinho, ele tem a riqueza de vários países da África. Mais riqueza que vários países da África. Seria moral e ético esse Bresos se dá o valor de fazer uma viagem em órbita do planeta de 15 minutos, ao mesmo tempo que existem bilhões de pessoas no mundo passando fome? Seria isso moral? Seria isso ético? Não, com certeza. Exatamente. Então, essa é a relação humana que eu digo que nós estamos perdendo, né? Por um processo de globalização na valorização extrema do capital. Uma outra coisa que vocês têm que entender e que eu defendo é que o capitalismo, eu não vejo o fim do capitalismo como alguns pensadores dizem, que ele vai se auto-canibalizar. Eu particularmente não acredito nisso. Eu acredito que o capitalismo ele pode se tornar mais inclusivo. E nós temos que fazer uma reflexão. Será que o capitalismo imposto e vivido aos nossos irmãos portugueses, na nossa pátria-mãe, Portugal, é o mesmo capitalismo que é imposto sobre nós brasileiros? Será que as essências do capital de lá são a mesma colocada sobre nós? Essa é uma visão que nós temos que ter. E Stephanie e todos vocês outros, esse é um fator inerente da geografia. A geografia, ela lhe dá uma visão de mundo. Ela faz com que você perceba as contradições presentes nas nossas relações globais. Logicamente, a Europa tem um passado de exploração das Américas e da África, na qual construiu sua riqueza. E isso condicionou a sua situação econômica hoje. Mas nós estamos falando de alguns países na Europa, como o próprio Portugal, que é um dos países mais pobres da União Europeia, a Grécia, não é? A Itália, que é um país que vive eternamente em crise, mas o padrão de vida e o estado de bem-estar social é totalmente diferente. A Espanha, a Espanha, ela não é um país rico em comparação ao Brasil. Mas o cidadão médio espanhol, ele tem uma dignidade de vida extremamente superior do que o brasileiro. É o capital aplicado lá, diferente do capital e das globalizações dos interesses aqui. Então, quando eu falo em termos um mundo globalizado mais humano, é que que essas nações e esses pensamentos econômicos capitais mundiais comecem a ver que abaixo da linha do Equador, né, abaixo do paralelo 33, existem países que querem viver com dignidade. E que se esses países entrarem também na rota de riqueza, isso vai dinamizar a economia e todos ganham. Né? Então, a questão humana é essa. Né? É uma questão filosófica das nossas relações éticas e morais. Né? Então, quando eu me refiro a essa situação, é baseado nessa dialética. Consegui explicar para você? Deu para ficar claro? Sim, professor, com certeza. Obrigada, viu? Nada, querido. Fique à vontade, viu? Fico muito feliz com sua Professor, pergunta. Pois não, Laura. eu li há um tempo atrás um livro que era A Sociedade Industrial e Seu Futuro, onde o autor ele argumentava sobre como a Revolução Industrial
e o capitalismo em si, em grande escala, causava insatisfação na humanidade em si, por, tipo, fazer os desejos humanos se tornarem artificiais por parte da mídia e desses outros mecanismos. Aí, no livro também ele faz algumas perguntas, no caso, questionamentos, se, tipo, realmente vale a pena continuar com esse mecanismo de vida industrial que a humanidade está seguindo agora, porque não parece estar sendo nem favorável para a própria humanidade, nem para o planeta e a natureza. Concordo plenamente, Luan. A questão que nós temos que pensar sobre a respeito é a dimensão, tá, da sociedade do consumo. Nós temos que fazer uma reflexão sobre o que nós consumimos e o que nós necessariamente não precisamos. Não é? Então, a sociedade industrial, ela precisa inovar. Inovar para induzir ao consumo. Não é? Então, nós vivemos hoje uma sociedade consumista por indução. E muito dessas relações consumistas que nós temos hoje são relações de coisas que não precisamos. Não é? Onde nós podemos viver consideravelmente bem com bem pouco. Ou seja, a necessidade de produção, de inovação, de novos produtos, eu não estou dizendo novos materiais, novos produtos, é simplesmente uma cadeia de indução ao consumo, né, para a produção e riqueza. Então, o nosso planeta já deu aí o recado que não se aguenta mais isso. Isso também tem a ver com a perspectiva de uma relação global mais humana também. Né? Porque existe uma série na televisão chamada, ela tem, eu acho que ela tá no Amazon, que é do Bezos, que eu ajudo também a ele. Eu ajudei o danado a ir para o espaço, né? Eu tenho a Amazon. Então, tem uma série chamada Mad Men. Mad Men é uma série que já concluiu, que ela mostra o surgimento das empresas de propaganda nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, onde nasceu, a partir da Segunda Guerra, após a Segunda Guerra Mundial, a sociedade do consumo. Então, criou-se uma indústria para induzir a mídia, para induzir os consumidores a comprarem. Né? Então, o surgimento da indústria de publicidade, ela cria no nosso pensamento, na nossa necessidade, o desejo daquilo que não precisamos. Não é? Então, as relações econômicas mundiais na produção e aquisição, elas estão intimamente ligadas às induções ao consumo. E nós temos, né, que lutar, né, ou buscar soluções quanto a isso. Aí, Luan, né, isso é muito difícil, até mesmo mais difícil de que trazer uma globalização mais participativa e mais inclusiva. Porque aí nós ferimos interesses comerciais e econômicos de vários nichos, né, de produção e comércio, né? Então, aí já é mais complicado. Mas penso eu que isso será uma necessidade imposta pelas relações naturais e ambientais, né? Então, eu acredito que essa necessidade da exploração do planeta, em busca de recursos para a produção, a partir da... Você foi muito feliz em... Já falando no âmbito geográfico, o nosso planeta ele tem 4,5 bilhões de anos. E desses 4,5 bilhões de anos, ele passou por inúmeras transformações naturais. Mas a partir do século XVIII, da segunda metade do século XVIII, o nosso planeta passou por
extremas mudanças muito mais impactantes de que de forma antrópica, ou seja, pela ação humana, né? Então, nesses últimos 250 anos, nós mudamos radicalmente a natureza do mundo, e isso tem trazido um estresse. Qual seria a solução, professor? Essa mudança de pensamento, penso eu, em reconhecer que o nosso planeta não aguenta essa relação de produção e consumo. Que nós temos que mudar também as nossas inclinações nas questões de possuir, de ter, de condicionar a felicidade no ter e não no ser. Né? Isso é importante. Né? Nós temos que mudar essa concepção. Um pensador fantástico que vocês podem encontrar aí na internet, recortes, artigos, inclusive uma entrevista completa no YouTube, é Zygmunt Bauman, com seus pensamentos líquidos, a sociedade líquida, o amor líquido. Né? Então, vocês peguem esses artigos, esses pequenos trechos, vocês podem encontrar na internet, do filósofo Zygmunt Bauman, e vocês compreenderem a necessidade de nós termos que mudar as nossas relações humanas e sociais de consumo, porque hoje a sociedade ela vive uma relação líquida, que nada é certo, nada é, vamos dizer assim, concreto, tudo muda, né? É complicado, né? É uma coisa que nós temos que pensar e nos aprofundarmos aí dessa situação. E a gente tem que realmente mudar radicalmente, até mesmo para garantir a nossa sobrevivência, né? Como espécie no nosso planeta. É o que eu penso. Ok? Consegui responder a você, Luan? Consegui. Muito bem. Bom, alguém tem mais algum questionamento, alguma pergunta? Eu gostaria... Tem, né? Então podemos continuar, né? Então, eu gostaria de apresentar para vocês um pequeno slide que eu fiz aqui, para que vocês pudessem discutir comigo. Tá? Veja só, produzi isso aqui, tá? Para ajudar a nossa conversa, todos vocês espero que estejam vendo aí. Então, é o nosso tema, né? Tá aí o meu Instagram pessoal, logo abaixo, né? À esquerda. E a minha página de geografia, também no Instagram, que é a Geotip. É uma página que recente eu criei para a gente conversar sobre geografia. Se vocês quiserem seguir, fiquem à vontade, eu ficaria muito honrado e grato. Bom, como nosso tema é redação e nosso tema é geografia, eu trouxe para vocês essa reportagem que eu achei interessante de um estudante pernambucano. Ele mora aqui em Jaboatão, né? Jaboatão dos Guararapes, que ele tirou nota 1000 aí na redação 2020. E ele, o Sevi de Ortega de Melo, né, de 20 anos. Então, ele foi um dos 28 brasileiros a tirar nota 1000 em redação no Enem 2020. Esse estudante, ele cita Milton Santos na sua redação. Né? Milton Santos, ele foi um dos principais, dos mais importantes geógrafos do mundo contemporâneo e do Brasil. E me dói muito ver que Milton Santos ele é pouco comentado nas escolas. Né? Milton Santos, ele pouco da sua obra é abordada no ensino médio. E justamente as obras de Milton Santos, elas são uma crítica à globalização. Quando eu falo de crítica, nós temos que dizer que crítica não é depreciação, viu? A crítica, filosoficamente falando, é uma análise profunda e, ao mesmo tempo, propondo mudanças construtivas.
Não é a crítica por depreciar, né? Então, Milton Santos é um personagem fantástico para que vocês possam também recortar, ler alguns artigos e colocá-los na redação, porque ele vai fazer uma linkagem das relações socioeconômicas presentes no mundo globalizado. Nós temos aí como uma das principais obras de Milton Santos, Por uma Outra Globalização. A obra Por uma Outra Globalização, ela esmiuça a desigualdade criada pela globalização mundial, na qual ela concentra a riqueza e globaliza a pobreza. Tá? Então, sobre isso, eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre essa frase de Milton Santos. Preste atenção. A globalização atinge ao mundo todo, mas a não todos os lugares. A globalização atinge ao mundo todo, mas não a todos os lugares. Né? Milton Santos, negro, baiano, um dos geógrafos mais renomados do mundo contemporâneo, lecionou em várias universidades do mundo, tá? Do Canadá, da Colômbia, do Uruguai, da Argentina, na Europa. Foi premiado pelo prêmio Walter Ludwig, que é o Oscar, comparado ao Oscar ou ao Nobel da Geografia Mundial. Foi o único latino-americano a receber o Walter Ludwig, que é o Nobel da Geografia Mundial. Tá? Morreu em 2002 e nos deixou uma obra fantástica. Então, o Savitzevich, que tirou 1000, ele cita pensamentos de Milton Santos. E seria muito interessante que vocês pudessem, num dado momento, ler alguns artigos de Milton Santos sobre as globalizações e sobre as necessidades do mundo nas relações humanas, no mundo globalizado e também nas problemáticas decorrentes a isso. Mas eu gostaria de agora de fazer uma pergunta a vocês. Certo? A globalização atinge ao mundo todo, mas não a todos os lugares. O que vocês pensam a respeito dessa frase? Qual seria o entendimento sobre esse pensamento de Milton Santos aí? Alguém gostaria de fazer alguma reflexão? Eu acho, professor, que é tipo que a globalização a gente vê realmente que tem em todos os continentes, vamos dizer assim, né? Porque sendo muito desenvolvido ou pouco desenvolvido, ainda há algum tipo de desenvolvimento no mundo todo. Só que ele não atinge todos os lugares em que há globalização. Por exemplo, no Brasil, a gente ainda tem lugares que são bem pouco desenvolvidos em relação a, sei lá, São Paulo, que é uma das cidades mais desenvolvidas do país. Eu acho que é nesse quesito, assim, porque mesmo atingindo abrangentemente, em lugares específicos ainda não tem. Muito bem. Deise é assim que lê mesmo? Deise? É isso mesmo. Pronto. Parabéns, viu? Boa reflexão. Eu queria fazer um questionamento a você, Deise. No seu pensamento, se alguém quiser também responder, nós somos personagens da globalização, nós somos personagens, atores da globalização, ou nós somos personagens utilizados pelo mecanismo global? Na sua concepção, nós somos os atores ou nós somos os manipulados nas questões globalizadas? O que nós seríamos? Um pouco dos dois, mas eu acho que a gente é mais manipulado, porque mesmo a gente
interferindo de alguma forma na maneira como a gente age na sociedade, a gente é muito manipulado porque tem, tipo, mais poder aquisitivo, mais poder de, como eu posso dizer, mais influência. Exatamente. Parabéns, é isso mesmo. Veja só, vamos fazer um exemplo sobre a questão de como se desenvolveu a globalização. Veja só, a globalização, ela se deu a partir do que nós vamos chamar de revolução técnico-científico-informacional. Tá? Então, preste atenção. Revolução técnico-científica informacional. É um termo que vocês podem utilizar dependendo da redação. Vocês podem até citar isso do tema da redação, né? A revolução técnico-científica informacional. O que foi a revolução técnico-científico informacional? Foi as mudanças que ocorreram após a Segunda Guerra Mundial, na qual as tecnologias e os conhecimentos adquiridos guerra, eles tiveram que ser readaptados e utilizados por uma nova sociedade que surgiu. Então, nós tivemos aí, a partir da década de 60, um avanço considerável das tecnologias que foram utilizadas na guerra. Nós tivemos o advento dos computadores, nós tivemos o avanço das telecomunicações, nós tivemos o desenvolvimento tecnológico dos motores, da engenharia elétrica, aeroespacial, eletromecânica, que, consequentemente, desenvolveu a potencialidade dos meios de transporte para atender uma sociedade de consumo que crescia e tinha necessidade após a Segunda Guerra Mundial. Então, preste atenção. Toda tecnologia, ela foi fundamental para a alavancagem das relações socioeconômicas. Então, nós chamamos isso de revolução técnico-científico-informacional. O mundo, após a Segunda Guerra Mundial, com todos esses avanços, ele se tornou mais próximo. As distâncias físicas continuaram as mesmas. Porém, a distância temporal, ela encolheu. Nós podemos viajar com maior rapidez para outro lugar do mundo, através de aviões mais rápidos, mais seguros. Podemos transportar mercadorias produzidas em qualquer parte do mundo, transportando-a por navios maiores, com a maior carga de contêineres. Podemos ter carros e caminhões mais velozes que vão dinamizar o transporte de pessoas e mercadorias dentro de um espaço territorial, ok? Então, essas relações de desenvolvimento econômico, elas proporcionaram e induziram a sociedade de consumo e também as relações econômicas, a produção e venda. Um outro exemplo que a gente pode dizer referente à questão da tecnologia é o que a gente está fazendo aqui agora. Nós estamos utilizando um equipamento, né, que nós podemos nos conectar em tempo real, ao vivo e a cores, em qualquer lugar do mundo. Você poderia agora estar na Austrália assistindo essa aula em tempo real. Então, a distância temporal, ela foi excluída, né? Então, a distância física continua, mas a distância temporal... Então, isso é uma prova da globalização e dos benefícios que essa globalização atingiu todo mundo. Então, vamos pegar o smartphone e ver notícias do mundo. Podemos conversar com nossos amigos de outro lugar, de outro estado, de outro município, de outro país.
em tempo real. Então, isso é uma prova da globalização da tecnologia, do acesso dessa tecnologia. Agora, o acesso dessa tecnologia não quer dizer a construção de riquezas proporcionada por essa tecnologia. Eu costumo dizer isso com um exemplo da Coca-Cola. Quando a gente fala o alcance da dimensão de uma indústria global. Coca-Cola. Quem é que não gosta de uma Coca-Cola, não é verdade? Bem geladinha. Quem é que não gosta? Né? Aquele calor, um hambúrguer com batata frita que vocês jovens adoram e eu também. Minha filha que está do meu lado dizendo que adora. Uma Coca-Colinha bem gelada. Coca-Cola é uma empresa americana que está no estado da Geórgia e qual a sua sede nos Estados Unidos e qual a sua sede é na cidade de Atlanta, a capital da Geórgia. Mas a Coca-Cola é uma empresa global. Ela tem todo mundo conhece a Coca-Cola. Só que, quando eu tomo uma Coca-Cola aqui em Jaboatão dos Guararapes, uma pequenininha, quando eu abro aquela garrafinha, centavos do meu real vai para a sede em Atlanta. Agora, você imagina quantas pessoas tomam Coca-Cola por minuto no Brasil? Quantas pessoas tomam Coca-Cola no mundo por minuto? E imagina quantos centavos da moeda local vai por minuto para a empresa lá em Atlanta. Não é? Então, isso é uma prova da globalização econômica. Mas, ao mesmo tempo que nós dimensionamos essa relação global da economia, nós temos pessoas que morrem de fome na África, no Brasil, onde não têm o acesso à internet, onde não são beneficiadas por essa relação de riqueza. Então, quando Milton Santos fala que ela não atinge todos os lugares, é porque nem todo mundo tem acesso e é beneficiado por esse mecanismo que conhecemos por globalização. Ok? Então, como é que se fundamenta a globalização no mundo? Então, coloquei aí nesse... Depois eu vou disponibilizar esse slide para o professor, tá? O professor colocar para vocês aí. Dá para vocês. Então, está aí, nesse quadrinho que vocês estão visualizando, algumas relações da globalização. Né? Então, a influência cultural, a influência do capital, a integração das relações globais, né? O desenvolvimento da ciência da tecnologia, né? O avanço dos meios de transporte, a geopolítica, as relações de poder e construção geopolítica, os acordos comerciais, as influências governamentais, as indústrias globalizadas, como eu já falei. Então, a interligação dos mercados financeiros. Vocês já perceberam, e eu acredito que vocês são instigados a ler notícias, né? Porque vocês, para fazer uma boa redação, vocês têm que estar antenados com a dinâmica dos acontecimentos do Brasil e do mundo, né? Então, digo isso muito para os meus alunos. Olha, peguem o seu celular, coloquem o fone e escuta pelo menos a cada dia 15 minutos da CBN, da Rádio Tocar Notícia. Pega o seu Twitter, o teu Instagram, segue as páginas dos grandes jornais convencionais e segue também as páginas da mídia alternativa, né? Via o Mundo, Mídia Ninja, Jornal GGN, né? A mídia, o Intercept, que são BBC Brasil, É o País, né? Le Monde Diplomatique, ok? Comecem a seguir esses sites, porque vocês vão ter uma visão global do que está acontecendo, sendo colocado novas narrativas e contradições para que você possa montar o seu ponto de vista. Então, isso é
uma ferramenta da globalização que nós podemos utilizar a nosso favor. Eu costumo dizer isso para meus alunos, que eles utilizem o recurso da internet para construir boas informações e com essas informações eles possam utilizá-las como argumentos para a construção de uma redação. Que é muito melhor você ler uma reportagem do El País, da BBC Brasil, né? Da Folha, do Estadão, qualquer outro jornal. É bom que você leia, em vez de você olhar aquela desgraça do TikTok, que não tem nada para oferecer. Né? A gente vê aqueles vídeos lá bestalhados de dancinha e o pessoal fazendo muganga. É melhor você escutar e ver notícia. Porque isso realmente é uma construção globalizada. Então, a globalização, ela ao mesmo tempo oferece um material fantástico e ao mesmo tempo ele oferece mais futilidades. Então, vocês precisam também, e eu acredito que vocês já façam, mas precisam, nesse momento final, nesse momento de estágio, que vocês já estão aí praticamente batendo na porta de um Enem, vocês começam a se aprofundar na notícia para aumentar o seu repertório de argumentação. Né? Então, essa é uma dica. Ok? Pois bem, quais são as consequências dos aspectos negativos de uma questão de globalização? Né? Esse avanço tecnológico, infelizmente, não é acessível a todos. A gente viu agora, nesse momento de pandemia, como os alunos de escola públicas, e até mesmo alguns de algumas escolas privadas, sofreram com essa questão da aula online. Porque muitos deles não tinham acesso. Então, ou seja, os avanços tecnológicos não são oferecidos na mesma proporcionalidade para todos. Porque o capital, a falta do capital, melhor dizendo, ela não proporcionaliza esse acesso. A globalização, por essas questões que eu disse, da diminuição do espaço-tempo e na dimensionalidade das relações do transporte, ela faz com que empresas globais possam atuar em todo o mundo, prejudicando principalmente empresas locais. Ou seja, os países são invadidos por produtos estrangeiros, o que podem, em muitos casos, principalmente nos países como o nosso, em desenvolvimento, né, simplesmente causar um processo de degradação da estrutura industrial local. E isso vocês devem fazer uma reflexão, viu? Preste atenção. O Brasil é o país mais industrializado da América Latina. Ok. Nós temos aí, nós somos considerados países emergentes, por nós temos uma planta industrial bem diversificada. Porém, a gente tem que fazer uma reflexão. Quanto dessas indústrias realmente são nacionais? Será que essa diversidade industrial brasileira ela está sendo comandada por corporações nacionais ou globais? Então, isso é uma questão. E quando uma empresa transnacional vem para o país, ela vem ganhar dinheiro, captar recursos para mandar para o seu país sede. Lógico assim. Tá? Então, isso é um aspecto da globalização. Né? Então, está vendo aí a aquisição das empresas, a integração financeira dos mercados globais. Então, hoje nós temos essa relação financeira global, ela está muito mencionada, então nós estamos suscetíveis a crises econômicas mundiais, como houve a crise de 2008, do mercado imobiliário americano que atingiu o mundo todo. Né? E todas essas contradições elas vão resultar na exclusão social. Um mundo extremamente desigual. Ok? Bom, eu estou falando do mundo. Vocês têm algum questionamento? Gostariam de fazer alguma opinião, alguma contradição?
alguma relação do que eu fiz, pode ficar à vontade, viu? Professor, eu lembro, falou aí sobre as transnacionais na maioria dos países. Eu lembro que ano passado eu vi um documentário, na verdade, que falava sobre isso, dessas grandes empresas. Aí mostrava que na China, Índia, que são os países com mais lixo, esses lixos nunca eram deles, eram sempre lixo de produtos americanos que iam para lá, eram lixos de produtos europeus, e também que em mercados, tipo, a maioria mercados africanos ou de países asiáticos pequenos e pobres, eles eram meio que infectados com os produtos de fora, o que não dava oportunidade para mercados internos crescerem. Exatamente. Muito boa a sua posição, Luan. Realmente, essa é uma relação das desigualdades na potencialidade econômica de produção inerente aos países pobres e ricos. Né? Então, como você bem disse, países da África, não só da África, mas alguns da Ásia, eles são captadores de lixo. Materiais contaminantes são levados para lá, logicamente porque algum desses países tem uma estrutura política muito complicada, ele vive uma instabilidade política e econômica, e ali a corrupção é muito grande, né? Então esses países eles não têm uma lei ambiental, um órgão de regulação muito fiscalizatório, e aí realmente eles são abarcados por esses interesses, com a conivência das elites locais, né? E são abarcados por esses interesses internacionais. Isso impede realmente o desenvolvimento desses países. Vou te dizer uma outra coisa. Quando você escuta sobre as questões da pandemia do mundo, quantas vezes você escutou sobre o estado pandêmico na África? Você escuta sobre a evolução da pandemia na Europa, na América, na Índia. Mas quantas vezes você escutou na África? Nós temos que entender que a relação de produção e consumo dessas empresas, elas negam a oportunidade do surgimento de novas indústrias também na África. Né? Então, essas corporações, elas compram terras, né, compram aquisições na África, justamente lá para que ela possa explorar os recursos minerais e mandá-los para os seus países sedes e lá transformá-los em produtos. Para você ter ideia, Luan, existe países na África onde o principal produto interno bruto, que a maioria dos países da África tem a sua economia dinamizada na agricultura, mas existem países na África que ele tem o seu PIB basicamente como Serra Leoa, se eu não me engano, Serra Leoa, basicamente na produção de cacau. O PIB é o cacau. Madagascar, o PIB é venda de baunilha. Alguns países do centro da África, o PIB é produção de banana. Então, como é que esse país ele vai crescer e concorrer no mercado global? Né? A Serra Leoa, que é o maior produtor de cacau do planeta, né? Ele manda toda a sua exportação para empresas europeias, para a produção de chocolates. E não fica com essa riqueza. E, ao mesmo tempo que ele condiciona-se a produzir cacau, ele não consegue, em razão do baixo preço agregado, porque é material, produto primário, commodities, ao mesmo tempo que ele vende cacau, ele impede, em razão do valor que é muito baixo, de construir uma própria indústria de chocolate, de desenvolver no seu próprio país uma indústria que vá processar o cacau para produzir os extratos para a produção de chocolate. Né? Então, e esse fato que você falou da recepção de produtos, né?
de produtos contaminantes, de lixo nuclear, viu?